bem com vocês, meninas? Como que vocês estão? Espero que todas ótimas, incríveis, maravilhosas. Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara, eu sou da Cherry Purple. A Cherry Purple, ela está destinada, ela tem uma missão de entregar para vocês, mulheres, conteúdos de valor, conteúdo sobre a sexualidade humana, que caminha nos aspectos biológico, psicológico e social. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre a Cherry Purple, aqui na descrição desse link tem um item aí falando um pouquinho mais da nossa missão e também com todas as nossas redes sociais para que você possa entrar em contato com todos os nossos conteúdos. E vamos lá então, né, meninas? Qual que é o tema do vídeo de hoje? Hoje nós vamos aprender a agradecer aquelas pessoas que são pessoas que normalmente a gente rejeita. Pessoas que normalmente quando a gente lembra delas, normalmente, tá? Não é um 100% dos casos, né? Depende da relação de cada um, mas tendemos a lembrar daqueles pontinhos negativos e lembrar e pensar, ainda bem que eu terminei com essa pessoa. Ainda bem que eu terminei com essa pessoa. Ai, meu Deus. Ou não. Ou a gente pensa, ai, aquela pessoa terminou comigo, ai, que pena. Ai, não, queria tanto aquela pessoa do meu lado, não queria ter terminado com ela, não. Ela era tão incrível, tão importante. Enfim, cada caso é um caso, né, Cherries? Mas hoje nós vamos agradecer os nossos ex-namorados ou ex-namoradas. Porque nós vamos agradecer essas pessoas, simplesmente porque elas nos ajudaram a nos transformar. Então eu vou começar aqui a abrir esse vídeo contando uma historinha muito louca. A historinha é a seguinte: vocês estão sabendo, né, que a gente mora dentro de um planeta e esse planeta se chama Planeta Terra. Pois bem, dentro do planeta Terra, né, nós, habitantes do planeta, entendemos que o planeta Terra, ele está dentro de um sistema. E esse sistema se chama Sistema Solar. E esse Sistema Solar, ele está dentro de algo que nós conhecemos por galáxia. E essa galáxia, né, está inserida dentro de algo que se chama universo. Então existe tudo isso, né? Olha só, pegando, né? Fazendo um pensamento bem macro aqui, olha só quanta coisa, né? Legal. Então tem planeta, tem sistema solar, tem galáxia, tem universo, né? Dentro do sistema solar tem vários outros planetas. O planeta Terra não é único, exclusivo. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Vamos usar agora essa metáfora para a nossa vida, para nós, seres humanos. Sabe que tem muita gente, né? Tem muitos seres humanos aí no mundo. Não sei se estão sabendo, mas tem muitos, inclusive até em excesso. E o que acontece? Cada ser humano, né, trazendo de forma metafórica, vamos pensar que cada ser humano é um universo. Por que cada ser humano é um universo? Porque dentro de cada um de nós existem muitas coisas, né? Dentro de cada um de nós existem os planetas. Existem os planetas, a gente pode falar que são as nossas células. Olha o tanto de célula que a gente tem, então olha o tanto de planeta que a gente tem. E aí dentro, né, essas células, esses planetas, eles estão organizadas dentro de sistemas. E esses sistemas são os nossos órgãos. Então olha só, né, o tanto de órgão que a gente tem. A gente tem vários órgãos dentro de nós. E esses órgãos, né, esses sistemas que estão inseridos dentro do nosso corpo, então a gente tem a célula, que são os planetas, os órgãos, né, trazendo de forma metafórica, são os sistemas, o sistema solar. Esses sistemas solares estão dentro de um conjunto que se chama galáxias. Então as galáxias são as regiões onde se encontram esses sistemas, a gente tem várias regiões, né? E todas essas galáxias, o conjunto de tudo isso está dentro de um único, né, de uma única estrutura, que é a estrutura macro master, que é o universo, né? E a gente pode dizer até que o universo é a nossa mente, né, o nosso corpo, são as nossas células, o universo ele é tudo. Então, olha que interessante, olha o tanto de coisa que tem, né?
Só que isso eu tô falando de um ser humano. Então, um ser humano tem muitos planetas, tem muitos sistemas, tem galáxias e é constituído por, né, tudo isso é um conjunto de um universo. Então, vamos pegar, olha o tanto de seres humanos que tem nesse planeta Terra aqui. E se cada um deles é um universo, olha o tanto de universo que a gente tem, olha o tanto de planeta que a gente tem, olha o tanto de galáxia que a gente tem, olha o tanto de tudo que a gente tem. E o que eu quero que você entenda comigo nesse raciocínio muito, né, muito nada a ver? Eu quero que você entenda a profundidade disso. Então, vem aqui comigo e pega. Olha a profundidade dessa questão. Olha o tanto de universo que tem por aí. E se existem vários universos, cada um desses universos possui uma mente. E a mente, gente, o que é a mente, né? O que são os nossos pensamentos? É uma coisa muito louca. E aí, cada um de nós, cada um desses universos, eles têm a sua história, né? Então, eu tenho a minha história, você tem a sua história, né? A sua mãe tem a sua história, o pai, a amiga, o vizinho, a pessoa que tá andando na rua. Cada ser humano possui uma história, possui uma educação, possui um valor, possui uma crença. Uma não, várias, né? Mas possuem crenças, valores, né? Possuem necessidades, vontades, desejos. E às vezes a gente tem coisas dentro de nós que a gente não sabe, que a gente ainda tá para descobrir. Então, assim, cada um de nós é uma caixinha de infinitas possibilidades para infinitas coisas, infinitas transformações. E todos nós somos movidos por uma quantidade de energia que eu vou chamar não energia do cosmos, energia, né, falando de forma mística, mas energia mesmo, falando de células, joules de energia que nossas células produzem para que a gente possa se movimentar, enfim, e ganhar, né, essas potências de agir, essas potências de vida. E por que eu tô falando tudo isso, né? Vamos agradecer os nossos ex, mas por que eu comecei contando tudo isso? Só para ficar bem claro, para que você possa, né, fixar na sua cabeça a importância que cada ser humano tem, a importância que cada um de nós tem. Todos nós temos as nossas importâncias, né? Todos nós somos um universo. Então, pois bem, vamos voltar agora para o raciocínio, então, por que vamos agradecer os nossos ex? Um belo dia, estava eu, Bárbara, na casa da minha avó por parte de pai. E aí eu tava lá, né, na casa da minha avó, fui almoçar lá com ela, e eu tava lá na cozinha ajudando ela a fazer o almoço e tal. E aí a minha avó, ela já é bem senhora, ela tem 84 anos, ela é bem senhora. E aí a gente conversando, e eu não lembro exatamente qual foi o teor do assunto, mas nós acabamos entrando, né, nesse tema. E aí ela me falou assim, nossa filha, você tem que agradecer, porque hoje em dia só casa mal quem quer. Só casa mal quem quer. Aí eu falei assim, por que, vó? Por que você tá falando isso? Ela falou, porque filha, na minha época, aí ela me contou a história dela, que na época dela, quem casava os filhos eram os pais, na geração da minha avó tem 84 anos. E quem casava os filhos eram os pais que escolhiam, né, com quem que ia casar, enfim. E essa escolha de parceiros, ela não era à toa, tipo, ah, não, hoje eu não tô sem nada pra fazer, eu vou arranjar um marido pra minha filha. Normalmente estava envolvido, né, com questões políticas, com questões financeiras, com questões de patrimônio, enfim, tinham interesses, né? Existiam interesses de ambas as partes, e aí as duas famílias se combinavam e casavam os filhos. Era assim que as coisas funcionavam. E aí a minha avó contou que quando ela tinha 14 anos de idade, o pai dela havia falecido, ela tinha duas irmãs, e a mãe dela, né, ficou viúva. A mãe dela não tinha condições financeiras de sustentar as filhas. E aí, como, né, para resolver essa situação, a minha bisavó, a mãe da minha mãe, ela casou as filhas. Falou, então vou casar vocês. Só que minha avó, ela tinha 14 anos na época. Ela era uma criança, ela tinha 14 anos na época.
14 anos na época, só pra enfatizar. E aí a minha bisavó arranjou o meu avô, né, que na época ele tinha seus 20 e poucos anos, né, não me recordo exatamente qual era a idade que ela havia dito, mas ele tinha lá por volta de seus 20 e poucos anos, e aí a minha avó se casou com ele. Minha avó tinha 14 anos, meu avô tinha mais de 20. E aí eles casaram. Só que minha avó não, sexualmente, né, falando, meu avô, acho que ele tinha uma fazenda, se eu não me engano. E aí a minha avó não era madura sexualmente, ou seja, ela não menstruava naquela época. E aí ela ficou 2 anos casada com meu avô, sem eles terem filhos. Haviam relações, mas não tinham filhos. E aí quando minha avó tinha os seus 16 anos, veio a menstruação dela. A partir da menstruação dela, minha avó começou a ter filhos. Minha avó tem 10 filhos. E aí, ok. Então essa foi a vida da minha avó. E hoje a minha avó já, na verdade, meu avô já é falecido, mas a minha avó, desde quando eu me lembro, né, desde quando eu lembro da minha infância, eu já lembro que meus avós, os meus avós já eram separados. Então quando eles vieram para São Paulo, eles passaram um tempo junto ainda, eles acabaram se divorciando, se separando. E aí meu avô voltou para Minas, foi para Minas, minha avó ficou aqui, uma coisa assim. E aí, enfim, e aí a gente conversando, discutindo sobre isso, eu fiquei chocada, eu fiquei, nossa, como assim, meu? Você tinha 14 anos, você foi obrigada a casar com uma pessoa que você não gostava, que você não amava, porque ela não amava meu avô, né? Então, teve 10 filhos com a pessoa, ficou muitos anos com a pessoa, veio, aí depois, dado um determinado tempo da vida, eles acabaram se separando, minha avó ficou solteira, nunca mais se arranjou com ninguém, até porque minha avó, ela é extremamente católica, então ela é muito religiosa, e inclusive o sonho dela, né, desde novinha, ela falou que o sonho dela sempre foi ser freira, ela sempre quis ser freira, mas ela não pôde, não teve essa oportunidade, porque na época, né, na geração da minha avó, só era freira, padre, enfim, quem tinha condições de bancar os estudos, porque você ia lá para o convento, mas você tinha que sustentar. Era uma universidade os conventos. E elas não, minha avó não tinha essa situação, não tinha condições financeiras de bancar esses estudos. Então ela acabou tendo uma família mesmo. E aí a gente discutindo sobre isso, né, conversando, e aí ela enfatizou isso pra mim, falou, hoje em dia as pessoas só casam mal porque elas querem casar mal. Então, hoje em dia as pessoas elas têm o direito de escolher com quem elas vão ficar. Não é igual antigamente. Antigamente a mãe e o pai falavam, você vai casar com tal pessoa, você vai casar com tal pessoa. Não tem essa de esperar o amor chegar, enfim, na época da minha avó, né? Lembrando que ela tem 84 anos. Então, não tinha essa de esperar o amor chegar, de o amor romântico, eu vou escolher. Não tinha escolha. Você vai fazer e pronto, acabou. A sua mãe mandou, seu pai mandou, você faz. E é isso. E você vai ficar com a pessoa. Até porque na geração da minha avó, né? O divórcio era muito mal visto. As pessoas não se divorciavam. As pessoas casavam, tinham casamentos arranjados e não se divorciavam de jeito nenhum. Até pelas questões que eu coloquei no começo, né? Como os casamentos arranjados tinham questões políticas, né? Questões de interesse, questões de interesse envolvidas entre as famílias, então para se divorciar era uma coisa absurda. E até levando em consideração que na época da minha avó, na geração da minha avó viveu muito patriarcal. Então as mulheres não ficavam solteiras, as mulheres não se divorciavam. Para uma mulher, a imagem, né, da mulher solteira era assim, ela era desgarrada, era uma coisa absurda, não se fica divorciada naquela época. Hoje em dia as coisas já são totalmente diferentes, as coisas mudaram muito, inclusive esse poder de escolha, que era o que eu estava conversando com a minha avó. Esse poder de escolha que nós temos de nos relacionar com quem a gente quer se relacionar. A gente escolhe as pessoas com quem a gente vai se relacionar. E a gente escolhe, na maioria das vezes, mal. E a gente escolhe tão mal, né? Esses parceiros sexuais que nós escolhemos, às vezes as escolhas são tão ruins, tão maus, tão má, que a mesma facilidade que eu tenho para escolher alguém, eu tenho para terminar com essa pessoa. Eu tenho para me desarranjar com ela. Então, hoje em dia eu fico, né? Eu fico com alguém, fico ali e tal, não sei o quê. E ok, o problema não é a ficada.
Quando a gente só tá ficando com as pessoas, então eu fico com uma pessoa, não tá dando certo, vamos parar de ficar. Eu fico com, não tá dando certo, não tô curtindo, vamos parar de ficar. Ok, hoje em dia não tem problema a ficada. O problema é quando a gente entra no comprometimento. O problema é quando a gente se compromete com as pessoas. É aí que mora o real problema. É o comprometimento do relacionamento. Por quê? Porque existe todo, né? Entrando um pouquinho falando agora de aspecto social, né? Da sexualidade humana. Entrando então nesse conceito num conceito social em relação ao namoro, né? Ao comprometimento, ao namoro, é uma pressão que é exercida entre ambas as partes, entre ambas as pessoas. Então, às vezes, quando você tá ficando com a pessoa, é tudo muito bom. Nossa, a gente tá ficando, tá ótimo, tá maravilhoso. Mas aí, a partir do momento que você vira a chavinha e você fala assim, ok, vamos nos comprometer agora, sabe aquela sensação de que as coisas mudaram? Nossa, as coisas mudaram, né? Tudo mudou. Por quê? Porque existe uma pressão. Além das duas pessoas que estão envolvidas, existe uma pressão das pessoas que estão em volta. Então, essas pessoas que estão dentro desse comprometimento, elas obrigatoriamente passam a ser uma pessoa. Então, elas obrigatoriamente, em vista as outras pessoas, elas passam a ser um. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Sabe quando você namora, todo mundo sabe que você namora, ok, enfim. E aí você vai numa festa. Você chega na festa, a primeira coisa que as pessoas falam pra você é, cadê seu namorado? Por que ele não veio? Mas, putz, você veio sozinha? Caramba, que coisa, né? Ele devia ter vindo, que pena, ele poderia ter vindo, né? Então, assim, as pessoas se preocupam que você tenha que estar acompanhada ao mesmo tempo. Estar acompanhada o tempo todo. E não só a imagem da mulher, né? Mas também a imagem do homem. A mesma coisa. Se um cara chega sozinho numa festa, as pessoas perguntam, cadê sua namorada? Por que ela não veio? Onde que ela tá? Mas ela não pôde vir? Putz, ela tinha compromisso? Mas isso aqui. Então, assim, as pessoas deixam de ser indivíduos próprios e passam a ser um indivíduo só. Um indivíduo único. E isso não só apenas para a pressão social que existe em volta de nós, mas também a pressão entre os dois sujeitos que estão nessa relação. Então, os dois sujeitos começam a compartilhar a vida de uma forma tão íntima e tão única que um começa a invadir a vida do outro. Então, existe uma invasão, né? Um da vida do outro. Então, o que você fez hoje? Onde você almoçou? Mas você almoçou com quem? Tá. Mas o que você fez? E como que você tá? E o trabalho? E isso e aquilo. E esses diálogos, eles são diários, né? Então, todos os dias eu preciso me comunicar com você, porque todos os dias eu preciso entender o que você fez, o que você anda fazendo, como que foi seu dia, por onde você andou, onde que você almoçou, com quem você falou, né? O que você tá pensando agora, o que você está fazendo agora. Mas esses diálogos, eles acabam ficando sempre numa camada mais superficial, porque é a camada do convencional. Quando a gente namora, a gente tem que fazer essas coisas. Não existe essa de a gente namora, mas tem um final de semana que eu quero ficar em casa sozinha, sabe? Tem um final de semana que eu quero ficar tranquilo. Eu não preciso estar o tempo todo com você, eu não preciso o tempo todo falar com você. E aí vira um caos, né? Vira uma briga. Como assim você não precisa falar comigo o tempo todo? Como assim você não precisa estar comigo o tempo todo? A gente não namora? A gente não é um casal? A gente não tá junto? Então por que a gente não tá junto o tempo todo? Por que existem momentos onde você quer ter separado de mim? Então, vira um conflito, por quê? Porque existe uma bolha do comprometimento, porque existe pressões, né, que estão relacionadas ao nome comprometimento, ao nome namoro, ao nome noivado, ao nome casamento. Então, essas duas pessoas que antes eram indivíduos, eles passam a ser um só. Então, os dois fazem parte um da vida do outro, os dois invadem uma vida do outro e logo invadem a mente, invadem sentimento, invadem desejos, necessidades. E aí, com essa invasão, né, acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo as brigas, né, as desavenças. Lógico que acaba acontecendo isso.
Sempre vai ter uma parte que vai ceder mais do que a outra. Isso daí precisa ter, porque se as duas partes não cedem nunca, então já não começa o namoro. Então o relacionamento, o comprometimento, ele nem começa, porque não existe uma oportunidade de começar. Então sempre uma parte começa, ou sempre uma parte cede mais do que a outra parte, né? E aí fica nesse joguinho, enfim. Só que isso acontece com uma facilidade muito grande. E aí as pessoas, né, por essas dificuldades de entrar em conflitos, de sair de conflitos, por quê? Porque acaba, como são dois indivíduos entrando em conflito, são dois egos entrando em conflito. Só que a gente, por não conhecer a nós mesmos, por não nos conhecer e não conhecer os nossos próprios egos, então é muito fácil a gente entrar nas relações, mas também às vezes é muito fácil a gente sair das relações. Mas não fácil no sentido de é só ir lá e terminar e falar, olha, fulano, eu não quero mais saber de você, pra mim já deu, já acabou, ó, a gente já tá aqui 4 meses junto e nesses 4 meses eu já percebi que não vai rolar, adeus. Não é assim que funciona. Às vezes, para algumas pessoas, é assim que funciona. É muito mais simples, muito mais rápido. É como se eu tivesse terminado com ficante. Mas para outras situações, mesmo você percebendo que existe ali um movimento que está desfavorecendo a relação, que está desfavorecendo ambas as partes, por conta dessa questão de apego e essa questão, né, social, dessa pressão. Poxa, eu já coloquei lá no meu Facebook que eu amo a pessoa, eu já coloquei que a gente já fez várias viagens juntos, a gente já tem várias fotos juntos, todo mundo sabe que a gente namora, já apresentei para todos os amigos, já apresentei para toda a família. E aí, 4 meses depois, eu vou terminar com a pessoa, porque eu estou entendendo que não existe a possibilidade de haver um relacionamento saudável, né? Porque eu percebo que o relacionamento não está tão saudável, mas levando em consideração tudo o que as pessoas falam e levando em consideração tudo o que já aconteceu, eu continuo teimando na situação aqui e falando, não, isso é uma fase, não, isso vai passar, não, é que a gente tá se conhecendo ainda, não, é que assim, vai dar certo, não, mas sabe o que é? Que eu já tô gostando tanto dessa pessoa, tô apaixonada por ela, que eu já não sei como que eu faço pra viver a minha vida sem ela. Então acaba virando desculpas, né? E aí, às vezes, isso acaba, né, se estendendo por 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim. Mas um dia vai ser insustentável. Um dia, quando você não estiver tão apaixonado, tão, né, gostoso, que você não estiver mais tão, né, dentro, imerso da relação quanto você estava lá no começo, você vai perceber que realmente não é sustentável, não é legal e você prefere pular fora. Tem gente que às vezes espera casar pra esperar uma merda acontecer. Tem gente que ainda acha que pra terminar uma relação tem que acontecer uma merda, entendeu? Tem gente que acha que não se termina namoro do nada, não se termina relação do nada. Precisa haver uma traição. Ou precisa haver um tapa na cara, precisa haver uma coisa assim muito, muito grotesca, muito gritante, que te faça realmente perceber que, tá ok, talvez é melhor a gente terminar. Mas não necessariamente essas pessoas entendem que não precisa haver algo muito grotesco. Se algo perturba a sua paz, se algo está tirando a sua paz, é aí que você já tem que entender que já não tá valendo a pena. Se todos os dias existem mini conflitos, mas são mini conflitos que perturbam a minha paz, são mini conflitos que me deixam assim, sabe? Aquela coisinha, olha, eu não gosto disso, mas eu vou deixar passar. Quando as pessoas falam, quando normalmente as nossas mães, né, as pessoas mais sábias falam para nós, olha, a tendência é piorar. Hoje, aquilo que é pequenininho, que te incomoda, amanhã vai te incomodar num nível assim que você vai querer arrancar os seus próprios cabelos e ir embora. Então, não cai nessa. De fato, não cai nessa. Se você já percebe que tem alguma coisa que tá incomodando e que, olha, eu não acho isso legal e vai contra os meus princípios, contra os meus valores, já é um motivo.
já é algo para você ir anotando, né? Anotando de forma fictícia, mas de fato ir anotando e percebendo, ó, eu acho que não é assim que as coisas funcionam, eu acho que eu não gosto assim, eu acho que eu não gosto assado. E por que que a gente tende, então, a continuar nesses relacionamentos? Porque é comodidade. Porque quando a gente se apaixona, a nossa alegria depende da outra pessoa. Quando a gente. Eu já, em alguns outros vídeos aqui do canal mesmo, eu já expliquei um pouco sobre a questão da paixão, né? Como que funciona a paixão, o que que acontece, e que existem reações hormonais dentro do nosso corpo, né? Processos hormonais no nosso corpo biológico que desencadeiam algumas emoções, que desencadeiam alguns. E essas emoções são interpretadas pelos nossos sentimentos. Então a paixão está muito ligada com o fato de você ficar obsessivo, você fica, né, obcecado pela pessoa, aquele negócio, ai meu Deus do céu. E aí a gente tende então como mexe um pouco aqui com o nosso pré-frontal, então a gente tende a tomar decisões que de forma sã, né, de forma não apaixonada, eu não tomaria, mas enfim. Então a gente acaba se vendo ali dentro de uma paixão e se deixa levar pelas emoções. A gente para de agir com o racional, porque agir com o racional significa que então eu vou ter que terminar com essa pessoa. E terminar com essa pessoa significa que então eu vou ter que voltar a ficar solteira. E ficar solteira significa que então eu vou ter que voltar a uma rotina onde eu me vejo desacompanhada. Eu não tenho ninguém para me acompanhar. Eu não tenho ninguém para me ligar, para me mandar mensagem, para poder perguntar como foi meu dia, para eu perguntar como foi o dia da pessoa, pra gente estar junto todo final de semana, mesmo que a gente não faça nada, mas pelo menos eu tô junto de alguém. É esse medo de estar sozinha, esse medo de ficar sozinha que acaba nos prendendo a relações que não estão nos favorecendo, a relações que estão mais nos perturbando do que, né, de fato agregando alguma coisa pra gente. Então, por quê? Por que que a gente faz isso? Porque a gente tem a falsa crença, a falsa ideia de que o outro é a minha metade. Então, sabe aquela historinha metade as metades da laranja, né? Os dois vão se completar, um completa o outro. Não existe isso de um completar o outro. As pessoas não podem nos completar. Justamente pelo fato de que nós sempre estaremos sozinhas. Cada um dos seres humanos, cada um de nós, a gente nasceu sozinho e a gente vai morrer sozinho. E tudo que a gente faz é sozinho. Então, quando você tem um sentimento por uma pessoa, você compartilha o sentimento com ela, mas você é a única que sente aquele sentimento de forma exclusiva sua. Então, se eu amo alguém e essa outra pessoa me ama, eu vejo o amor, eu enxergo aquela pessoa, eu enxergo a minha situação com ela, eu enxergo a minha relação com ela a partir do meu próprio ponto de vista. E ela faz a mesma coisa. Então, cada ser humano só enxerga e sente e ouve e toca e prova, e, enfim, e faz tudo no mundo a partir do próprio gosto, a partir do próprio ponto de vista, a partir dos próprios sentimentos, a partir daquilo que eu acho que é certo, a partir daquilo que eu sou. Voltando agora no comecinho do vídeo, lembra que eu fiz lá a brincadeira metafórica muito engraçadinha falando dos universos, que nós somos universos? É aí que eu encaixo, então, que eu amarro essa ponta. Se cada um de nós, de nós, seres humanos, somos um universo, então logo só existe o eu. Então, se eu sou um universo, eu sou o universo. Não é assim, são vários universos ambulantes que eu vejo por aí. Não, eu sou o universo. Porque eu sou o centro de tudo. E agora trazendo para o aspecto psicológico da sexualidade, lembra que eu falo para vocês que a gente só desenvolve a nossa autoimagem quando a gente é criança. A gente só desenvolve a nossa autoimagem a partir do outro, certo? Então, a partir do outro, eu me enxergo. Mas quando eu enxergo o outro, eu não enxergo o outro, eu enxergo a mim. Porque se eu usei ele para me criar, então logo ele sou eu.
É muito doido, né? Mas pega o meu raciocínio, acompanha o que eu tô querendo dizer. Toda vez que você olhar para a atitude de uma pessoa, você não está enxergando apenas a atitude daquela pessoa. Você está enxergando o seu olhar em relação à atitude daquela pessoa. Então, pode ser que para a pessoa, a atitude que ela está tomando é correta. Mas para você que está enxergando a atitude dela, não é correta. Porque vai contra o que você acredita, vai contra os seus valores. Então, por isso que é muito fácil pra gente julgar. É por isso que a gente julga muito as outras pessoas, porque a gente tá sempre se projetando nas outras pessoas. Então, eu projeto os meus pensamentos, eu projeto os meus valores, eu projeto aquilo que eu acredito em relação às outras pessoas. Então, nós somos um universo, nós somos o universo. Tudo que acontece ao nosso redor tem a ver com nós, tem a ver com eu mesma. Então, toda vez que eu olho para uma relação que eu estou tendo, para um relacionamento que eu estou olhando apenas a mim mesma. E aí a gente entra nesse falso, né, nessa falsa questão de achar que o outro vai me completar. O outro não pode nos completar, ele não deve nos completar. Nós temos que nos completar, nós temos que ser inteiras, porque só eu sendo inteira, então aí sim eu posso entender o outro. Aí sim eu posso entender o outro, porque eu entendi que eu sou inteira. Eu não preciso de você para me preencher. Eu não preciso de você para me fazer feliz, para me deixar alegre, para eu me sentir bonita, para eu me sentir inteligente, para eu me sentir segura. Eu não preciso de você, eu não preciso dos outros para que eu me sinta totalmente em plenitude comigo mesma e tenha alegria na minha vida. Eu preciso apenas de mim mesma. Até porque tudo que eu for experienciar, tudo que eu for viver, tudo que eu for pensar, tudo que eu for julgar, vai ser a partir de mim mesma. Então eu não preciso do outro para fazer isso. Mas por que então eu preciso do outro para me relacionar? Então por que só não existe eu aqui nesse universo? Porque o outro compartilha comigo essas emoções. O outro é o meu semelhante. Eu sou única, mas você é a minha semelhante. E por você ser a minha semelhante, eu não preciso de você para ser feliz. Mas se eu tiver você para viver momentos de felicidade, para viver momentos de alegria, a potência desses sentimentos, a potência dessa energia, ele tende a transbordar, ele vai ficar maior. Então a gente vai compartilhar isso. Eu não preciso apenas de você para me sentir feliz, mas se eu estiver feliz comigo mesma, você tá feliz com você mesmo, e a gente juntar essa felicidade, a gente juntar isso, então as coisas vão, né, vão transbordar, vão ser incríveis, vão ser mágicas. E aí sim a gente vai conseguir ter um bom relacionamento. Até porque, para eu chegar em todos, né, para eu chegar em mim mesma, eu preciso me enxergar em você, eu preciso de você ainda, para que eu possa descobrir algumas coisas que estão escondidas dentro de mim. Sabe aquela questão? Isso daí se chama o eu cego. Sabe quando às vezes você fala assim, as pessoas, todo mundo fala pra você assim, todas as pessoas que você conhece te falam assim, meu, você é muito teimosa, você é muito brava. E aí você fala assim, eu não sou teimosa, eu não sou brava. Por que vocês falam pra mim que eu sou teimosa? Por que vocês estão falando pra mim que eu sou brava, se eu não sou? Isso se chama o eu cego, porque você rejeita uma característica sua, você rejeita uma personalidade sua. Provavelmente, enfim, você tem os seus motivos para rejeitar isso, pode ser um trauma, pode ser vergonha, pode ser qualquer coisa, pode ser que esteja contra os seus valores, e aí você fala assim, meu, eu não sou ciumenta. E aí o seu namorado fala, claro que você é. Aí a sua mãe fala, claro que você é. Aí o seu pai fala, claro que você é. E aí você fica lá falando, não, eu não sou, gente, eu não sou essa pessoa. É o eu cego. Então, às vezes, a gente precisa do outro para poder desmistificar traços da nossa personalidade, traços daquilo que a gente esconde de nós mesmas, às vezes, para nos proteger. Então, o outro ele é muito importante.
Fechando então esse assunto, eu preciso do outro, mas eu preciso de uma forma para que eu possa me enxergar. E a forma que a gente usa a imagem do outro, na verdade, é para nos completar. Então, aquilo que eu não tenho em mim, eu busco no outro. E aí, com isso, eu acabo me prendendo a situações, me prendendo a relacionamentos. Esses relacionamentos, existem pressões sociais que acabam me influenciando a continuar a manter esse relacionamento. Existem os conselhos das outras pessoas, né? As pessoas adoram nos aconselhar. Ai, não, ó, fica assim, é assim mesmo, acontece. No começo é assim, mas um dia muda. Um dia quando? Quem tem que ter esse discernimento de quando que vai mudar? Eu tô percebendo que as coisas não vão melhorar, as coisas vão ficar assim. Eu tô percebendo que não tá acontecendo de uma forma saudável, então eu preciso sair disso. Eu preciso me desvencilhar, me retirar dessa situação. Mas aí a gente faz tudo isso. Aí termina. Ai, terminei. Ah, olha, me livrei daquela peste, me livrei daquela criatura, estou agora bem, tô solteira, tô feliz, eu não preciso de ninguém, eu tenho a mim mesma, blá, blá, blá. E aí a gente começa a meter pau na pessoa, né? Aí fala mal da pessoa, não, porque aquele fulano lá, ele fez isso, porque assim, eu terminei com ele porque ele era grosseiro, porque ele não me dava atenção, porque ele isso, porque ele aquilo, porque blá. Quando a gente entra nesse processo, então, de término, aí a gente entra num processo de julgamento. E aí a gente começa, então, a julgar a outra pessoa. Nós não estamos juntas, né, por causa dele. Ou pode acontecer o contrário. Nós não estamos juntos por causa de mim, porque eu não sou uma boa pessoa, porque eu fiz um mal, porque eu fiz aquilo, porque eu não mereço o amor daquela pessoa, porque eu sou a escória da sociedade. E aí entra também no processo de culpa. Então é culpa e julgamento, né? Isso é estranho a gente pensar assim, porque se eu tava falando ali atrás que o outro me ajuda a eu me enxergar, então por que eu tô julgando a pessoa? Ah, mas é porque ela fez coisas ruins pra mim. Ok, e o que eu tiro então dessas coisas ruins? Quais são as lições? Quais são os aprendizados? E aí que a gente entra de fato no assunto, né, desse vídeo. Obrigada aos meus ex-namorados. Por quê? Porque quando nós temos essas relações de níveis de intimidade que são maiores, quanto mais íntimo você é da pessoa, mais você tem que agradecer a pessoa, mais você tem que notar o que acontece dentro do seu relacionamento com a pessoa, porque mais você tá se expondo dentro desse relacionamento. E aí a gente tende apenas a enxergar os defeitos, né, do outro, ou enxergar muito os nossos defeitos e endeusar a outra pessoa, e aí a gente esquece de todo aquele conceito que eu falei no começo do vídeo, de que cada um de nós é um universo. Cada um de nós, né? Todos nós somos universos. Então eu paro de reconhecer outra pessoa e eu fico focado só no meu eu. O meu eu tá dizendo que você não presta, por isso que a gente terminou. Ou o meu eu tá dizendo eu não presto e você é bom demais para estar comigo. E aí a gente para então de esquecer, então a gente sai então da zona de entendimento de que a gente vive num, né, nós somos seres temporais e nós vivemos dentro de uma escala de tempo. E essa escala de tempo ela tá baseada em 3 fatores, que é o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Então, às vezes, dentro desses términos, eu tô me apegando ao passado, porque aquela pessoa era isso, porque aquela pessoa fez aquilo, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque aquele relacionamento era incrível, porque eu queria ele de volta, porque. E aí a gente para então de viver o presente, e o presente é fazer o quê? É uma análise do que já aconteceu para que hoje as coisas sejam diferentes, para que hoje eu mude isso, para que hoje eu não seja a mesma pessoa que eu fui ontem. E para que o meu próximo relacionamento seja mais duradouro do que o relacionamento de ontem. Porque no próximo relacionamento eu
eu sou outra pessoa. Mesmo eu não querendo, mesmo eu falando, eu não vou mudar, eu quero continuar sendo a mesma pessoa, você nunca vai ser a mesma pessoa, você sempre vai mudar. Então que mude de forma consciente. Então que mude de forma que você saiba onde que você está mudando. E que você mude aonde você sabe que você erra mais. E que você pare de aceitar aquilo que você aceitava antes. Porque não necessariamente só você era uma pessoa ruim dentro do relacionamento. Para quem se culpa. Ai, porque eu fiz muitas coisas ruins, porque isso, porque aquilo. Tá, por que você fez tudo aquilo de ruim? O que te moveu a fazer tudo aquilo de ruim? A outra pessoa não era Deus, a outra pessoa não era santo. A outra pessoa te estimulou também a fazer alguma coisa. Por quê? Porque você estava num relacionamento. Porque existia votos entre vocês dois. Porque existia um comprometimento entre vocês dois. E por que você então agiu de má fé com a outra pessoa? Aonde que também ela te deu a oportunidade para que você agisse dessa forma? Aprende, entende, compreende o que está acontecendo, analisa a situação, enxerga a situação e não só lamente, ai, nossa, aconteceu, ai, olha que pena, ai, não sei o que. Sai do passado e vem pro presente, vem para esse momento agora. Para o quê? Para acontecer o quê? Para que no próximo relacionamento, porque vão existir outros relacionamentos, a não ser que você faça um voto de santidade com você mesma, né? Se não houver nenhum voto com você mesma de, olha, eu nunca mais vou me relacionar com ninguém, nunca mais quero ter relacionamento sexual, nunca mais quero saber de outros seres humanos, aí é outra história. Mas, né, fora esse contexto, você vai se relacionar com outras pessoas. Então, para que o próximo relacionamento, aquele que está no futuro, ele seja diferente, ele seja melhor, que você seja uma pessoa melhor, que você seja uma pessoa mais agradável. E para aqueles que julgam, né, os relacionamentos anteriores, aquela pessoa não presta, aquela pessoa fez aquilo, aquela pessoa isso, aquela pessoa aquilo, ok, a pessoa fez tudo aquilo, mas como que foi você dentro desse relacionamento? O que você fez? Qual foi a sua participação? O que você deixou de fazer? Né? E como que você se traiu dentro disso? Então, olha, não, na verdade eu não fiz nada de errado, a pessoa que era muito ruim mesmo, agiu de muita má fé, mas então você se traiu, porque que você se deixou ser enganada? Aonde que você errou com você mesma? Para que não existam outras pessoas no seu futuro que vão fazer a mesma coisa, para que você não ache outras pessoas que façam a mesma coisa. Sair do padrão. Entende que existe um padrão dentro de todos os nossos relacionamentos. Se você for fazer uma análise de todos os seus ex-namorados ou ex-namoradas, pode perceber, você vai encontrar um padrão nessas pessoas. Ah, eu sempre fico com homens barbados. É um padrão meu. Por quê? Por que você gosta desses homens? Ah, eu sempre fico com pessoas enroladas. Não sei porquê, mas eu só me arranjo com pessoas enroladas. Por quê? Lembra que é você, são projeções suas. Então, lembrando, por quê? Por que você faz isso? Lembra que é você que se projeta nas pessoas, lembra que é você que se enxerga nas pessoas. Então, se você tem um padrão de pessoas que você se relaciona, é porque esse padrão não está nas pessoas, esse padrão está em você. Então, você é enrolada, né? Não necessariamente você é a pessoa barbada, né? Mas, às vezes, você se relaciona com pessoas barbadas, por quê? Porque elas têm características do seu pai. Porque ela tem características de uma figura masculina que foi importante para o seu desenvolvimento, que foi importante para o seu crescimento. E não importante apenas de forma carinhosa, porque nem todo mundo tem um bom relacionamento com o pai. Porque nem todo mundo teve um pai, né? Um pai próximo. Nem todo mundo teve. Mas todo mundo teve uma figura masculina que ajudou a desenvolver, que ajudou a desenvolver conteúdos masculinos dentro de você. E às vezes esses caras com esses padrões, né, com essas características físicas, são características físicas que estão neste masculino que foi importante, que serviu de base no seu desenvolvimento lá atrás, quando você era criança. Então são essas coisinhas que a gente tem que se ligar, que a gente tem que pegar.
para conseguir mudar padrões que nos agridem, padrões que não são legais, que a gente não aprova. Então é isso aí, Cherries. Vamos agradecer os nossos ex-namorados, porque de todas essas relações que você teve até hoje assistindo esse vídeo, assistindo esse conteúdo, existem padrões, existem níveis de conhecimento, e você enxergando isso, tirando a culpa, tirando o julgamento, porque a pessoa, porque aquilo passou, acabou, o relacionamento foi, né? E se você está num relacionamento hoje, se ele tá presente na sua vida hoje, então o que acontece? E não é o que acontece com o outro, porque a gente tem uma falsa ideia de que o outro precisa ser mudado. Eu preciso mudar o José. Eu preciso mudar a Joana. Porque ela é terrível. Porque todos os problemas do nosso relacionamento é porque ela é desse jeito, porque ele é desse jeito. Porque se ele não fosse assim, as coisas seriam diferentes. Não é o outro. Se tá incomodando você, é você. Se tá incomodando, se tá tirando a sua paz, é você. Não é o outro. Mas de verdade, ele faz aquilo me desagrada. Tudo bem, a pessoa faz aquilo te desagrada. Mas você aceita, então é você. Se você, mas eu já tentei, eu já falei que não queria mais. Não tentou o suficiente, não tomou uma decisão. Eu já falei pra ele que se ele continuasse daquele jeito, eu ia terminar com ele. E ele continua. E você terminou? Não. Então você se traiu. É você. De novo, é você. Então, Cherries, vamos parar de ficar só pensando, né, projetando coisas nas outras pessoas e ter mais esse olhar, mais essa consciência de que não é os outros, sou eu. Tudo sou eu. O que eu penso sou eu. O que eu vejo sou eu. O que eu interpreto sou eu. O que eu julgo sou eu. O que eu sonho sou eu. Até o sonho. Gente, se vocês têm um sonho, não importa as pessoas que estão dentro do sonho. Pode ser o Papa que tá dentro do seu sonho. Você não tá sonhando com o Papa, você tá sonhando com você. O Papa é você dentro do seu sonho. Uma projeção, um deslocamento. Você deslocou você mesma na figura do Papa, porque talvez a figura do Papa ela seja a figura ideal para poder interpretar aquilo que tá dentro de você. Então, sabe, a questão é a análise, a questão é entendimento, a questão é ter olhar. Não é fácil, né? Não, quer dizer, na teoria é fácil. É só prestar atenção, analisar, enfim. Mas para executar isso é difícil. Então, vamos ter um pouquinho mais de clareza, um pouquinho mais de consciência, né? Trazer um pouquinho mais essa análise, entender melhor as coisas, para que nós possamos, isso daqui eu tô falando para vocês, é para você, né? É uma decisão sua. Então, se você tá decidida a entrar nesse caminho, esse canal é para isso, Cherries. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido importante para você. Deixa aqui nos comentários, interage com a gente. Fala o que você achou, o que você pensa, se você teve algum insight, deixa aqui pra gente conversar. E na descrição desse vídeo eu tô deixando o link com todas as redes sociais, né, pra você também ter contato com os conteúdos da Cherry e nas redes sociais. E um recadinho também, todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, eu faço uma live, né, aqui no YouTube mesmo, com temas, né, temas que estão normalmente dentro do nosso cotidiano, para justamente trazer essas ideias, né, de pensamento, de análise, entender, compreender, dar importância para algumas coisas. Então, se você tem interesse em participar das nossas lives, o link de inscrição também tá aqui na descrição desse vídeo. Então fique à vontade. E, bom, não esquece de deixar o seu joia, que é muito importante, o joia, para outras mulheres, outras pessoas também terem acesso a este conteúdo que você assistiu agora. E se inscreve no nosso canal para que você possa ficar ligado em todos os vídeos que a gente tá postando aqui sempre, quase que diariamente. Tá ok? Obrigada por ter assistido até o final, Cherry. Tchau, tchau!